Olá, tudo bem? Meu nome é Ivan Orcaio, do canal Síndico Agora, e nesse vídeo eu só vou falar sobre portaria virtual ou remota. Muita gente entende que é a mesma coisa, pelo que eu vi, não é a mesma coisa, eu não sou um especialista em portarias virtuais ou remotas, mas pelo que eu vi é o seguinte: portaria remota é toda aquela que não é feita por uma pessoa, um porteiro ou um funcionário do prédio e, além disso, está longe do condomínio, por isso tem o nome de remota. Já a virtual pode ser aquelas eletrônicas em que a pessoa chega na porta do condomínio, toca o interfone, a pessoa lá no apartamento atende, se é o caso de deixar entrar ou não. Ela aperta um botão, abre o portão, ou seja, ela é virtual, mas não é remota, ela está próxima. Existem algumas até que existe câmera de TV na entrada do prédio e a pessoa pode ver quem é. E se for remota, a pessoa que está atendendo longe também está vendo tudo por câmeras, né? Mas enfim, o vídeo aqui não é para falar sobre tecnologia de das portarias remotas ou virtuais, mas falar do assunto em si, da mudança. Pessoal, toda mudança é traumática, toda mudança é complicada. Eu já passei por problemas de mudanças no condomínio. Por exemplo, eu estava morando num condomínio, isso há muitos anos atrás. Você botava o lixo no próprio andar, né, nas lixeiras do andar, ficava no hall da escada, não do elevador. E você podia receber a pizza no apartamento. De repente, o bombeiro proibiu a colocação de lixo no hall das escadas e você tinha que levar o lixo até o térreo. Eu fiquei maluco. Lógico, mudou muito a minha rotina. Eu saía do meu apartamento, entrava no hall da escada, punha o lixo, virava as costas e ia embora. Não, agora eu tinha que descer até o subsolo, no S1, S2 ou S3. Lá tinham as lixeiras. Foi quando foi implantado também a separação de lixo orgânico, lixo metálico, enfim. Aquilo me incomodou, em que pese eu sabia que era o caminho certo, o bombeiro estava certo, né? Outra coisa, a pizza ia até o meu apartamento. De um certo momento botaram as clausuras, fechamentos, portaria eletrônica, então eu tinha que ir lá embaixo buscar a pizza. Incomoda? Incomoda muito, não é uma coisa que a gente gosta, mas com o tempo passou a ser uma coisa tão natural. E na época era uma coisa já lógica. Se alguém perguntasse para mim, eu ficava louco de fazer aquilo lá. Mas se alguém me perguntasse, eu ia dizer que estava certo. Só que eu não gostava, tá? Eu tinha esse direito. As portarias virtuais e remotas, elas não mudam apenas a segurança, elas mudam a comodidade, né? Ou seja, se você não quer que a pessoa, principalmente na portaria remota, chega uma determinada pessoa, um vendedor, ou seja lá quem for, né? Essa pessoa vai fazer contato lá com a empresa, que está longe, por isso que é remota, né? E vai dizer, olha, aqui é o fulano de tal, eu quero falar com o apartamento tal. Essa empresa vai ligar para você, olha, o fulano de tal está na portaria. Você fala para ele o seguinte, ó, diz que ninguém está atendendo. Ninguém atendeu, não tem ninguém. Você não precisa passar pelo inconveniente de dizer não para aquela pessoa ou para aquela empresa, ou seja lá o que for. Eu não estou entrando no mérito de que isso é certo ou errado. Eu estou dizendo a comodidade. Então, outra coisa, através de câmera, você pode ter uma visão de quem está na portaria e também, não, essa pessoa eu não conheço, ela está se identificando, mas eu não conheço. Então, também é uma questão de segurança. Então, nós estamos falando de segurança e comodidade. E uma coisa que a gente tem que perceber, que o mundo está mudando, as coisas estão mudando. Antigamente era muito mais comum, não estou dizendo que acabou, mas era muito mais comum ter empregada doméstica. Hoje já não é muito comum. Você vê em alguns países que a gente tem contato com pessoas que são conhecidas nossas e estão morando em outros países, não se fala em empregada doméstica. Amigo, você vai pegar no sábado, domingo, dia de semana, você vai dar um jeito e vai limpar a sua casa. Eu lembro que o imposto de renda
Você ia no banco, pegava um formulário verde ou um azul, um era o simplificado, outro não. Você preenchia aquilo à mão e ia no banco entregar. Depois virou disquete. Depois hoje você não tem, é tudo pela internet. Se você não usa a internet, não tem problema nenhum. Ou contrata um advogado, ou pede para um filho, pede para algum amigo. Acabou, você não tem opção. Então as coisas estão mudando. Hoje a gente tem que entender que os funcionários de uma portaria, dependendo do condomínio, pesam na taxa condominial de 50 a 70% do valor. Se tá bom para você, paga, não tem problema. Mas lentamente as pessoas no seu condomínio vão começar a ficar incomodadas com esse valor absurdo. Então, é a mesma coisa aqui em São Paulo, a gente chama de cobrador, em alguns lugares do Brasil, são trocadores nos ônibus. Está começando a se eliminar. Aqui em São Paulo existe a excrescência de você entrar num ônibus, ter o motorista, você passa pelo motorista, aí você vai lá, tem aquela pessoa na catraca, que eu acho que em todo lugar aqui do Brasil se chama catraca. O cobrador tá assim, ó, olhando para você, aí você pega um cartãozinho magnético, encosta no aparelho, entra no ônibus. E o que o cara tá fazendo lá? Nada, ele só existe por causa de uma coisa chamada sindicato. Se não existisse sindicato, aqui em São Paulo não tinha mais esse tipo de trabalho. Caixa de banco, quando eu era office boy, mensageiro, foi o meu primeiro emprego, você em determinadas agências, porque não tinha tantos marcas, de banco, algumas agências chegavam a ter mais de 20 caixas, um enfileirado do lado do outro, cheio e ainda com fila. Hoje você vai no banco, tem caixa eletrônico. No começo eu apanhei feito cão para aprender a usar o caixa eletrônico. Hoje eu não consigo me imaginar indo no caixa físico. Então os empregos estão sumindo. Eu fui no outro dia comprar um lanche nessas lojas, nessas lanchonetes de fast food. Tinha uma fila, tinha um caixa para atender as pessoas fechado. Tinha 2 ou 3 caixas para só atender sobremesa, estava atulhado de gente. E se você quisesse um lanche, tinha 2 caixas digitais, era uma tela enorme, touchscreen. Você clicava lá, eu quero esse sanduíche, essa bebida, essa sobremesa, pum, é tanto. Você enfiava o cartão, pronto, acabou. No cinema, a mesma coisa, eu saí de lá, comi, fui no cinema, tinha uma fila danada no caixa e tinha um caixa eletrônico e você não precisava pegar fila. Não tinha ninguém, você ia lá, comprava o seu ingresso do cinema, você entrava. E tinha gente que fazia isso 1 hora antes ou meia hora antes por celular. Estava lá comprou pelo celular, quando chegou lá, só digitou a senha que ele recebeu pela internet, tudo pelo celular. Então, a portaria virtual ou remota, eu já venho acompanhando isso há alguns anos, é uma revolução que não tem volta, não tem retorno, não tem jeito de evitar. O que vai acontecer é que daqui a alguns anos, aqueles condomínios onde tem gente mais empedernida que não, eu não quero, eu quero funcionário, vai estar pagando uma grana danada de condomínio, e do lado dele tem um outro condomínio com a mesma portaria, pagando muito menos taxa condominial. Puxa vida, esse dinheiro dá para fazer tanta coisa ao longo do ano, mas não, ele prefere ter um funcionário lá só para pegar o telefone, olha, fulano de tal pode entrar? Aí a pessoa vê que a pessoa atendeu, e aí você vai falar, não, ó, disse que eu não tô. Ó, ele mandou dizer que você não tá. Então, é uma coisa que vai mudar, mas uma coisa também que influencia demais e atrapalha muito. Puxa, mas espera um pouquinho, para colocar isso aí em assembleia, quantas vezes eu já vi? Olha, para colocar essa portaria virtual remota, nós vamos precisar mandar embora os funcionários? Né? Ah, tadinho do seu Manuel, tadinho do seu José, ele está aqui há tantos anos. Pessoal, tem que pensar com a cabeça. Não pode pensar nem com o coração e nem com o fígado, tem que pensar com a cabeça. Às vezes a pessoa está passando por dificuldades para pagar o condomínio, está deixando de gastar coisas para ela mesma e por causa do seu Manuel da portaria está pagando uma taxa condominial enorme. Sai caro para mandar os funcionários embora? Sai, mas hoje muitas dessas empresas já bancam esse valor, amortiza isso ao longo de 2, 3 anos
e o prédio não tem que tirar um centavo do bolso. Puxa, mas nós vamos ter que ficar com 3 anos pagando a empresa para repor o valor, ou seja, durante 2, 3 anos vocês vão continuar pagando o mesmo valor, a mesma taxa condominial, só que a despesa que poderia ser abatida está voltando para a empresa que, entre aspas, financiou a demissão dos funcionários. Puxa, nós vamos ficar 2, 3, 4 anos pagando isso. Você tem a opção de daqui 4 anos já ter passado por isso, sua taxa condominial cai, ou então daqui 3, 4 anos, nossa, não estou conseguindo pagar minha taxa condominial. É uma opção, é difícil, com certeza, é uma das escolhas mais complicadas, mais onerosas que existe num condomínio. O que eu imagino assim é uma fachada, um tratamento de fachada, troca de elevador, são valores caros também. Mas é uma coisa que tem que se pensar, sentar e pensar com a cabeça, com o bolso. No máximo com o bolso, mas agora com o coração e com o fígado, não, tá? Existem muitas empresas, então, que elas vão bancar esse valor para você, tá bom? Vão bancar no primeiro, segundo ou terceiro mês que cair a taxa condominial, só aí as pessoas vão começar a dar valor a esse tipo de mudança. Pessoal, é uma revolução que mudou, que já começou, está mudando a forma dos condomínios encararem isso aí. A questão de terceirização de limpeza é uma outra história que eu vou falar no outro vídeo, tá? Essa aí não vejo, nunca vi a taxa condominial diminuir por conta da alteração de funcionários de limpeza orgânicos ou terceirizados. Mas existem vantagens e desvantagens, tá certo? Quando eu falo que é uma revolução que já começou e não tem retorno, eu lembro da portaria virtual. Pessoal, mais cedo ou mais tarde, eu tenho um vídeo também sobre portaria virtual. Portaria virtual não, desculpa, assembleia virtual, em que eu peço o seguinte, pessoal, toma cuidado com aquelas pessoas que têm dificuldade de acesso, né? Mas é uma revolução que, da mesma forma que as portarias virtuais ou remotas já começaram, e não tem volta, não tem retorno, isso aí um dia vai ser unanimidade. Os novos condomínios, muitos que eu já tenho acompanhado, que às vezes as construtoras me chamam para fazer a implantação do condomínio, eles já prevêem na planta, no projeto, portaria virtual. Se gostou, não gostou, problema seu, compra outro prédio. Vai lá, compra outra unidade em outro prédio, porque aqui vai ser portaria virtual. Com relação à decisão em assembleia, como é uma coisa que é administrada, visa e consegue a redução de custos, lógico que ao longo do tempo, e normalmente não causa aumento de custos imediatos, porque muitas vezes procure aquelas empresas que financiam o pagamento do passivo trabalhista, da demissão dos funcionários. Dessa forma, não vai existir um aumento do condomínio, entendeu? Administra coisa, cota empresas, várias empresas, é aquele processo de compra em condomínio. Preciso de recomendação, preciso da documentação, saber se está tudo em ordem, ou seja, aquele processo de contratação, como se você estivesse contratando uma empresa de elevador. Você quer saber se essa empresa é idônea, se ela está com toda a documentação em ordem, se ela tem boas referências de outros condomínios, enfim, é o mesmo processo, não muda nada, tá? Lembre-se que você tem que administrar de forma que o condomínio precise colocar o mínimo de dinheiro nesse período de demissão de funcionários e implantação desse tipo de portaria tecnológica, vamos dizer assim. Não vamos entrar no mérito se ela é remota ou é virtual. Tenta fazer com que, e é possível, já vi isso várias vezes, com que essa mudança financeiramente seja tranquila, ou seja, praticamente os condôminos não percebem. Exija da empresa e providencie um bom treinamento para todos os moradores. Pessoal, durante não sei quantas semanas, todo dia, na quinta-feira à noite, nós vamos estar aqui para simular, treinar, explicar, para que essa mudança seja o menos traumática possível. Se é um condomínio novo, a pessoa já entra sabendo que ele tem que aprender e tem que aprender direito, né? Já se é um condomínio que tem os funcionários que precisam ser
mandados embora, precisam ser demitidos, não se furte de dar um bom treinamento, um bom acompanhamento, uma boa compreensão. Aquelas pessoas que apresentarem alguma dificuldade, vem cá, vamos ver como é que funciona. E cobre isso da empresa, tá? Eles têm o maior interesse do mundo em que os moradores do condomínio, sejam eles inquilinos, visitantes ou condôminos, se deem bem com o sistema, porque é uma forma deles propagarem a qualidade do serviço deles e terem um cliente satisfeito, tá bom? Tomem cuidado com o contrato, aquelas cláusulas normais de cláusula de renovação, cláusula de reajuste, cláusula de rescisão. Eu já vi empresa que obrigou o condomínio a contratar o serviço por 60 meses, isso aí dá 5 anos, e se ele rescindisse, ele tinha que pagar os equipamentos. Pera um pouquinho. Normalmente os equipamentos são da empresa que está fornecendo a mão de obra, o serviço. Depois de 5 anos que ela recebeu religiosamente, você vai receber o contrato, só que você tem que pagar os equipamentos. Não, o equipamento já foi pago ao longo de 5 anos. Vocês podem ter certeza que em 6, 7, 8 meses, no máximo 1 ano, qualquer que seja o equipamento, ele já está pago. Veja como é que funciona em caso de falta de energia, falta de sinal de internet, quebra de equipamento. Normalmente a empresa fornece um funcionário durante o período que o equipamento está quebrado. Ou seja, toda a atenção do mundo deve ser dada ao contrato e assim, cada condomínio tem uma solução diferente. Cada condomínio vai ser mas aquele lá está pagando menos, está pagando mais a mesma empresa, mas por quê? Tenta entender por quê. Tá bom? Pessoal, isso é o que eu tinha que falar sobre portaria virtual ou remota em condomínio. O próximo vídeo que nós vamos falar é sobre o desconto na pontualidade da taxa condominial. O vídeo anterior eu falei sobre manutenção do condomínio. Sempre na descrição do vídeo vocês vão encontrar sempre o link para o vídeo anterior, sempre o link para o vídeo posterior, porque quando eu for postar o vídeo posterior, o seguinte, eu vou vir aqui nesse vídeo e vou colocar o link para ele, tá bom? Clica no sininho, dá uma força pro canal, compartilha com algum amigo com que tenha também interesse na área de administração de condomínio, de repente para o conselho consultivo. Olha pessoal, dá uma olhadinha nesse vídeo aí que eu acho que é interessante para nós. Quando você se inscreva no canal, quando você se inscrever no canal, por favor, clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente soltar um canal no YouTube. E é muito frequente a gente colocar um vídeo no canal, tá bom? Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!